Relatos podem ser considerados uma fonte. O relato, ele pode ser científico. É possível a gente afirmar alguma coisa com base em relatos ou não. Ou o relato, ele não tem grau nenhum de evidência e não tem grau nenhum de probabilidade, enfim, não tem valor nenhum. Quando a gente fala de fenômenos religiosos ou fenômenos parapsicológicos, por exemplo, a gente se baseia bastante em relatos, né? E isso, obviamente, traz a crítica por parte da linha mais empirista, por parte da linha experimental, né? Que vai dizer que não, que o relato ele não tem valor nenhum, né? E a gente ouve muito, de forma muito frequente, né, qualquer pessoa que não concorde com a interpretação fenomenológica, que ela traga esse argumento. Ah, mas vocês têm relatos, e relatos não são válidos cientificamente. É óbvio que, se estamos falando de ciência, quanto mais evidências a gente tiver, melhor. Então, é claríssimo que o método experimental, o método empírico, aonde a gente consegue medir as variáveis, aonde a gente consegue observar as variáveis, aonde a gente consegue testar as variáveis, repetir à vontade em laboratório, né? Ou observar isso na realidade, enfim, é óbvio que o nível de certeza dessa pesquisa ela é maior. Tá? Então, não negamos que a pesquisa empírica, ela dá uma probabilidade de dados, né, com maior grau de certeza. Embora, muitas vezes, até mesmo na pesquisa empírica, a interpretação dos dados é subjetiva. Às vezes a gente tem dados variáveis, testáveis, enfim, mas há divergência entre os pesquisadores, mesmo com dados empíricos, porque a interpretação, às vezes, ela é subjetiva. Mas é óbvio que quando você tem dados mais testáveis, mais empíricos, mais experimentais e observáveis, você tem um grau de certeza, um nível de certeza maior. Mas isso significa, então, que quando a gente não tem essa possibilidade, isso não é ciência? Claro que não, né? O objeto de estudo da pesquisa, o método precisa se adaptar ao objeto. Então, existem elementos, existem objetos de estudo, objetos de pesquisa, que não têm dados empíricos, né? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o direito, né? Quando acontece um crime, por exemplo, né? Existem as evidências empíricas, mas existem, por exemplo, os testemunhos que não são empíricos. Então, você vai num julgamento, por exemplo, então tem lá as testemunhas, né? As testemunhas, elas vão dar os seus relatos, cada uma vai contar a sua versão, o que é que viu, como é que foi, como é que não foi, e aí esses dados precisam ser analisados, esses dados precisam ser estudados, né, ali pelo júri, enfim, né, ou mesmo pelo juiz, enfim, quem estiver analisando isso. Então, é claro que o relato, como ele é subjetivo, vai ter também o elemento de interpretação da pessoa que está relatando, né? Podem haver uma série de fatores envolvidos, pode haver a questão de uma falsa memória, de um erro de interpretação, tudo isso é óbvio que pode acontecer, mas isso não tira o valor do relato, né? Existem crimes, por exemplo, usando aqui a linha do direito, existem crimes, por exemplo, que só tem os testemunhos como evidência, né? Que não tem nenhuma evidência empírica, né? Nenhuma uma imagem, nenhum dado, né? Que a polícia científica possa analisar do ponto de vista empírico. Então, é feito a questão da análise dos relatos. E aí, claro, né, tem todo um trabalho de analisar se há concordância, se não tem algum furo, né, ali, se não tem algum interesse, se não pode ter uma falsa memória. Claro, todo o crivo de análise do discurso, ele precisa acontecer.
né? É preciso analisar o discurso para saber se ele é coerente, se tem fundamento e tal. Mas isso não tira o valor do relato em si. Então, agora vamos para uma outra área, né? Na história, por exemplo, existe uma metodologia científica reconhecida academicamente, que é a história oral, né? Então, por exemplo, nem todo o evento histórico, nem todo fato histórico deixou evidências documentais, por exemplo. Nem todo fato histórico deixou uma forma de um vestígio, né, que o historiador possa ir lá e analisar o documento em si, né, o dado empírico, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Tem muita história, isso é uma metodologia dentro do estudo da história, que se chama história oral, né, que é exatamente, não, né, comparando, mas já comparando, o que a gente falou lá do direito, que é a análise do discurso, dos relatos. Então, existem relatos, né, e a gente vai ouvindo os relatos das pessoas e vai construindo a história. E claro que nesse ouvir os relatos vai haver a análise do discurso, né? Vai ser estudado esse relato, se há coerência, né? Se não tem alguma fantasia ali, algum exagero, né? Tudo isso, claro, precisa ser, não é todo o relato, ele não é aceito assim simplesmente, e ele tem que ser analisado. Mas isso não significa que o relato não tenha valor científico. É óbvio que tem. Vindo agora para a linha aqui dos fenômenos, né? Os fenômenos parapsicológicos, por exemplo. Né? Uma pré-cognição, uma retrocognição, enfim. A ciência empírica, normalmente, quando o cientista, né, ou quando a pessoa quer dizer, não, isso não existe, ou quer ridicularizar o outro por acreditar nisso, ou por ele vai falar, isso não tem evidência, relato não vale nada. Né? Eu já ouvi muita gente aí, pesquisadores, dizendo isso. O relato não vale nada, né? Então, se você só tem o relato, então ele não tem valor nenhum. Mas isso não é verdade. É óbvio que todo relato precisa ser analisado, todo relato precisa ser estudado, mas ele tem valor e peso científico, inclusive. Como eu falei, a história oral é uma prova, é uma metodologia acadêmica dentro do estudo da história. Né? O direito, por exemplo, utiliza muito os testemunhos, enfim. Então, o relato oral, o testemunho, né, ele tem valor, claro, quando ele é analisado, estudado, enfim. Né? Enfim, e em que sentido, então, que esses fenômenos, eles têm um valor, os relatos têm um valor? É claro que, sendo um relato subjetivo, de uma experiência subjetiva, a gente não tem como analisá-lo de forma empírica. Né? Então, não é algo controlável, né? Não é uma faculdade controlável, então ninguém controla, ela acontece. Então, ninguém sabe onde vai acontecer, com quem vai acontecer, em que momento vai acontecer, para estar lá testando, enfim. Então, ela simplesmente acontece. E também a gente não sabe o que é, o que não é, né? Por exemplo, fenômenos da mente, a pessoa, sonhei com tal coisa, pode ser bobeira, né? Pode ser que não tenha relação com nada, e pode ser que venha a ter uma relação. Então a gente só vai saber se existe uma conexão ou não, na verdade, quando o fato acontece, e aí você consegue assimilar. Um relato, só que claro, eu não tenho como provar, né? Então é óbvio que não tem essa evidência empírica. Tá? Vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Eu tive um sonho uma vez com um acidente. Um acidente, eu vi o acidente, enfim, isso foi, né, na madrugada ali. Eu vi o acidente, enfim, e eu acordei e pensei, nossa, ainda bem que foi um sonho, né? Pensei nas filhas da pessoa, enfim, que tinha, né? Mas foi só um sonho e tal. E no outro dia, realmente, né, quando acordei, recebi a notícia de que havia acontecido o acidente, exatamente como eu tinha sonhado, né, e tal. Então é uma coincidência muito grande para ser coincidência, né? Mas, claro, a pessoa precisa acreditar nisso que eu estou falando? Não, eu não tenho como provar que eu tive essa experiência. Eu sei que tive,
mas não tenho como provar. Como então que o relato ele se torna um dado válido? A partir do momento que não é só o meu relato, que não é só a minha experiência. E aí a gente tem uma questão bem bacana enquanto dado, né, enquanto dado a ser levado em consideração, que é o fato de que esse tipo de experiência de percepção extrasensorial, ele ocorre e ele é relatado em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os povos, né, em todas as religiões. Claro que aí vem a análise do discurso. Em cada cultura, em cada época, em cada religião, esse fenômeno vai ganhar uma interpretação diferente, né? Então, dependendo da cultura, esse fenômeno ele pode ter uma interpretação sobrenatural, espiritual, demoníaca, enfim. Depende da interpretação. Mas o fenômeno em si, a percepção extrasensorial, ela é relatada em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as crenças, enfim. E isso é um dado interessante. Eu não tenho como demonstrar que esse fenômeno acontece, né? Porque o objeto próprio desta observação, ele não é, eu falei observação, mas ele não é observável, né? O objeto próprio dessa discussão, ele não é experimental, ele não é observável. Ninguém tem como saber onde vai acontecer, como, quando, com quem. Então ele não é observável. A gente não tem um dado empírico para dizer, ó, realmente aconteceu. Não tenho como fazer isso. E claro, dentro do discurso pode ter quem está inventando, pode, a pessoa pode estar inventando, a pessoa pode ter imaginado, a pessoa pode ter uma série de fenômenos que naturais aí, né, que expliquem esse fenômeno. Então, precisa ser analisado. Mas o fato de acontecer com muitas pessoas, né, outro dia eu postei no Instagram um story sobre isso, e já veio pessoas no meu direct, né, contando também os seus relatos. Olha, eu antes do pai falecer, né, do meu pai falecer, eu vi, né, eu tive uma visão e eu vi acontecendo. Quando fulano se acidentou, eu também vi na hora que aconteceu. Então, a gente tem muitos desses relatos, né? Inclusive tem casos de pessoas que, com detalhes, né? A pessoa viu um acidente, anotou o carro, a placa do carro e tal, né? Registrou, né? E depois acabou acontecendo exatamente no mesmo local, com o carro daquela placa, enfim. São dados que, claro, a pessoa crítica, e né, temos que ser críticos, não vamos acreditar em qualquer coisa, são dados que são questionados pelos empiristas exatamente porque não temos a questão do repetível à vontade, não temos a questão da observação do fenômeno. Né? A gente tem o dado, e aí, claro, depois que acontece, por exemplo, mesmo que eu faça um registro, né, as pessoas vão questionar, né, será que é verdade? E tudo bem, né, eu acho que as pessoas têm que questionar mesmo. Agora, o objetivo aqui desse vídeo, na verdade, é só discutir se o relato ele realmente não tem valor nenhum. Né? Então, se o relato não tivesse valor absolutamente nenhum do ponto de vista científico, então teríamos um grande problema no direito, não poderia mais ter testemunhas, né, nos tribunais, enfim, não haveria mais o relato oral como uma parte do processo, né, nem na história oral também não seria possível, né, e a gente deixaria esses fenômenos sem estudo, esse que é um grande problema também, porque eu lembro que o padre Quevedo dizia, e eu concordo com ele nesse sentido, que a superstição, em parte, é culpa daqueles que se negam a estudar o fenômeno. Né? Então, o fenômeno acontece. Aí a pessoa pergunta à ciência, né? Olha, eu tive essa experiência, eu sonhei, e aí aconteceu, será que tem alguma coisa? Não, isso aí não existe, né? A ciência empírica, né, materialista, vai dizer, não, isso aí não existe, nem perca tempo com isso.
mas a pessoa vai continuar pensando, mas eu tive a experiência, como é que não existe se eu tive a experiência? E aí ela acaba partindo para uma explicação mística, para uma explicação supersticiosa, né, para uma explicação que às vezes né, não condiz, uma fantasiosa, né? Então, negar a existência do fenômeno só porque ele é baseado em relatos não tem tanta coerência assim, né? Se o relato ele tem fundamento, se o relato ele não é único, né? São vários relatos, né? E nesse caso aqui de percepções extrasensoriais, a gente realmente tem um arcabouço enorme de relatos, né? Em todas as culturas, em todas as épocas. Então é um fenômeno bem interessante. Tá? Não é empírico, né? Não é experimental, né? Não é repetível, não é observável, mas tem valor sim. O relato ele tem valor científico.